Imagina só você acordar um dia, abrir o celular e ver as primeiras imagens do novo Chevrolet Onix 2026 rodando em testes, todo camuflado, mas já deixando escapar que vem coisa grande por aí. Pois é exatamente isso que está deixando tanta gente animada, porque o Onix sempre foi aquele carro que ditou tendência no Brasil, e tudo indica que a Chevrolet quer repetir a dose em 2026. Só que de um jeito ainda mais ousado. O primeiro impacto vem no visual. Mesmo sem imagens oficiais definitivas, os rumores apontam para um Onix 2026 bem mais moderno, com linhas mais fluidas, frente redesenhada e uma identidade visual que lembra um pouco os modelos globais mais recentes da Chevrolet. Os faróis devem ficar mais finos e agressivos, provavelmente em LED desde as versões intermediárias, e a grade frontal ganha um ar mais esportivo, passando aquela sensação de carro mais caro do que realmente é. Na lateral, a expectativa é por novas rodas, novos recortes na carroceria e um perfil mais dinâmico, enquanto a traseira deve trazer lanternas redesenhadas, com assinatura luminosa mais marcante. É aquele tipo de carro que você olha no trânsito e reconhece de longe que é o Onix novo. Mas o que realmente está chamando a atenção é o que pode estar debaixo do capô. Pela primeira vez, o Chevrolet Onix 2026 pode finalmente entrar de vez no mundo dos híbridos. A ideia não é transformar o Onix num carro complicado ou caro demais, mas sim usar um sistema híbrido leve, focado em economia de combustível e redução de emissões. Na prática, isso significa um motor a combustão já conhecido, trabalhando junto com um pequeno sistema elétrico para ajudar nas arrancadas e no trânsito pesado. O resultado esperado é aquele que todo mundo quer: consumo menor, condução mais suave e menos visitas ao posto de combustível. Para quem usa o carro todo dia na cidade, isso pode ser um baita diferencial. Claro que as versões tradicionais a combustão também devem continuar, mas com ajustes para ficar mais eficientes e alinhadas às novas normas ambientais. O Onix sempre foi referência em economia, e a Chevrolet não vai abrir mão disso. A diferença agora é que ele deve ficar mais esperto no dia a dia, com respostas mais suaves e uma condução ainda mais agradável, principalmente para quem pega trânsito pesado. Agora, quando a gente fala em Onix, muita gente não imagina off-road, mas o Onix 2026 pode surpreender nesse ponto. Não é que ele vai virar um Jeep, mas existe uma forte possibilidade de a Chevrolet investir numa versão com visual aventureiro, suspensão um pouquinho mais elevada e detalhes pensados para quem pega estrada de terra, lombadas e buracos com frequência. Algo na linha do que já vimos em versões Active no passado, só que agora mais bem resolvido, mais bonito e com um apelo visual mais forte. Para o Brasil, isso faz todo sentido, porque muita gente quer um carro urbano, mas que não sofra fora do asfalto. Entrando no carro, aí sim dá para dizer que o Onix 2026 deve dar um salto importante. O interior é um dos pontos que mais evoluem nessa nova geração. A Chevrolet deve apostar em um painel mais moderno, com telas maiores, tanto para o painel de instrumentos quanto para a central multimídia. Tudo mais integrado, com gráficos mais bonitos e resposta mais rápida. A conectividade continua sendo um ponto forte, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de novos recursos conectados que permitem monitorar o carro pelo celular, algo que já começa a se tornar comum nessa categoria. Os materiais também devem melhorar. Nada de luxo exagerado, mas plásticos de melhor textura, encaixes mais caprichados e um ambiente mais agradável no dia a dia. Os bancos podem ganhar novo desenho, mais conforto para viagens longas, e o espaço interno deve continuar sendo um dos pontos positivos, especialmente para quem anda com família ou amigos. O porta-malas, que já é bom para a categoria, deve manter sua praticidade, reforçando o lado racional do Onix. Em segurança, o Onix 2026 também promete evoluir. Itens como controle de estabilidade e tração já são esperados, mas a Chevrolet pode ir além, oferecendo assistentes de condução em versões mais completas, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência e assistente de permanência em faixa. Isso coloca o Onix em um patamar mais alto, mostrando que carro compacto também pode ser tecnológico e seguro. Agora, vamos falar de preço, que é sempre o ponto mais sensível. A ideia da Chevrolet não é transformar o Onix num carro inacessível. Mesmo com todas essas novidades, a marca sabe que o grande trunfo do modelo é o custo-benefício. O Onix 2026 deve ficar um pouco mais caro que o atual, isso é inevitável, mas a expectativa é que ele continue competitivo frente aos principais rivais. A versão híbrida, se confirmada, deve ficar no topo da linha, com preço mais alto, mas ainda assim abaixo de modelos híbridos maiores, tornando-se uma opção interessante para quem quer entrar nesse mundo sem gastar uma fortuna. Comparando com as gerações anteriores, dá para dizer que o Onix 2026 representa uma virada importante. O primeiro Onix conquistou o público pelo preço e economia. A geração seguinte trouxe mais tecnologia e segurança. Agora, o Onix 2026 parece juntar tudo isso e adicionar um toque de modernidade que o coloca mais próximo de carros de categoria superior. Ele deixa de ser apenas o carro que vende muito para se tornar um carro desejado, aquele que as pessoas escolhem não só pela razão, mas também pela emoção. Para quem já teve um Onix, a sensação deve ser de evolução clara. Tudo aquilo que funcionava continua lá, só que melhorado. Para quem nunca teve, o Onix 2026 pode ser aquela porta de entrada perfeita para um carro moderno, econômico, conectado e com visual atualizado. E o mais interessante é pensar que ele continua sendo um carro pensado para o Brasil, para nossa realidade de ruas, estradas e uso diário. No fim das contas, o novo Chevrolet Onix 2026 promete ser mais do que uma simples atualização. Ele chega com a missão de manter o nome Onix no topo, agora em um cenário muito mais competitivo, com eletrificação, tecnologia e consumidores cada vez mais exigentes. Se a Chevrolet acertar a mão, e tudo indica que sim, o Onix 2026 tem tudo para continuar sendo um dos carros mais comentados, desejados e vendidos do país. E aí, fica a pergunta: será que ele vai repetir o sucesso histórico das gerações anteriores? Pelo que a gente já sabe até agora, as chances são enormes.